Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma aula de Direito. Me chamo Matheus. Essa é a nossa segunda aula de Direito Civil, também chamada de oitava aula de Direito que nós temos. Eu creio que seja a oitava aula. Se eu estiver enganado, me desculpem. Mas vamos lá, gente. O que nós aprendemos na aula passada? Vamos dar uma recapitulada só para relembrar, tá bom? Nós aprendemos a parte geral. O livro 1, que é o livro das pessoas, vai falar sobre tudo que influi na vida de um ser humano, tá? Então, o título 1 é das pessoas naturais. Vai falar da personalidade, que nós vimos que ela vai de personalidade civil, jurídica, tá? E a capacidade absoluta, relativa e absolutamente incapaz. Beleza? E é isso daí. Gente, depois nós vimos os direitos da personalidade. Da ausência, nós veremos agora, tá bom? Bom, no caso da ausência de um ser humano, o que é ausência? É quando a pessoa deixa de estar. Então, supomos que o seu pai, que saiu para comprar cigarro, ele tenha deixado algumas coisas para vocês. Para você, no caso, para você e para sua família. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar na parte de curadoria do Código de Direito Civil, também conhecido como artigo 22 até o 25, e vai entender, tá? Você vai pegar o capítulo 13 inteiro, vai dar uma lida, ou vai vir nessa aula e vai falar, caramba, o Matheus explicou. Eu vou dar uma ouvidinha ali que ele vai me explicar bonitinho. Beleza, gente? Vamos lá. Seção 1 da Curadoria dos Bens do Ausente. Artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, ou do MP, Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Ou seja, uma pessoa some da casa dela sem deixar nada, sem deixar ninguém responsável para cuidar dos bens. O que o juiz faz, sendo provocado ou não, sendo o Ministério Público pedindo para que o juiz emita uma decisão sobre isso, ele passará ele vai declarar que esta pessoa em questão está ausente e então nomeará um curador. O que é um curador? É a pessoa que vai cuidar dos bens, tá bom? Curador, também chamado de curatela, tá? O curador curatelará os bens. Beleza? É basicamente isso. Basicamente, o artigo 22 fala somente que o juiz nomeará algum responsável para cuidar dos bens da pessoa enquanto ela estiver ausente. Beleza? Artigo 23. Também se declarará a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Ou seja, seu pai saiu, foi comprar cigarro, ele volta, depois de comprar, volta não, ele pega, vai comprar cigarro e não volta. Mas ele deixou o seu tio, cuidando dos bens dele. Só que esse tio, ele não quer essa responsabilidade de cuidar dos bens desse velho, então ele falou, não quero, não posso cuidar, tenho uma grande incapacidade de cuidar dos bens. Por favor, juiz, cuide, nomeie um curador. Beleza? É isso. O juiz que nomear o curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando no que for aplicável o disposto a respeito dos tutores e curadores. Tutores e curadores tem mais abaixo no código, nós veremos depois. Beleza? O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Ou seja, no caso do seu pai que fugiu de casa, quem cuidará dos bens dele é a sua mãe. Sendo casados no papel ou não, tá? Hoje em dia, a união estável é reconhecida a partir do momento que você pretende constituir uma família, tá bom? Então, prestem atenção. Se você começar a morar com uma pessoa e você sumir da sua casa por um tempo, ela vai cuidar dos seus bens. Então, ela pode se desfazer de algumas coisas e você não vai poder falar nada. Muito, muito cuidado, tá bom?
Parágrafo 1º. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Ou seja, os próximos na linha de sucessão dos bens ou de curadoria dos bens seriam os pais e depois os filhos. Os filhos no caso de os pais somente nos casos onde os filhos são menores de idade. Beleza? Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Ou seja, descendentes. O cara tem filhos, então tem que ser primeiro os filhos, certo? Não tem, os filhos morreram, só tem os netos. Os netos morreram, só tem os bisnetos para cuidar dos bens. Então os bisnetos cuidarão dos bens. Beleza? Não consigo imaginar onde que um bisneto conseguiria cuidar dos bens de um bisavô. Mas entenda que o direito ele é bem exaustivo nessas áreas. Então, é só para vocês terem uma ideia. Na falta de pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Ou seja, no caso do cara não ter família, alguém vai ter que cuidar dos bens dele e o juiz nomeia um profissional responsável, tá? Tem quase como se fosse um concurso para cuidar dos bens do cara e ele receberá um salário para isso, tá bom? Que será, dependendo, claro, dos bens do ausente, dependerá. Se o cara deixou uma empresa gigante para ser cuidado e o cara cuida dessa empresa, ele com certeza receberá um pagamento tal qual de um CEO de uma empresa. Beleza, gente? Também não consigo imaginar onde que um CEO ou dono de uma empresa gigante sumiria apenas, tá bom? Vamos lá. Seção 2 da sucessão provisória. Artigo 26. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador, em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abre provisoriamente a sucessão. No caso, vamos lá, seu pai sumiu por 3 anos. O que você faz? Você entra com uma sucessão provisória, pois você supõe que ele morreu, né? Certo? Então você começará o processo de sucessão dos bens dele, tá bom? Artigo 27. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados o cônjuge, não separado judicialmente. Interessados entenda como as pessoas que ganharam alguma coisa com o processo, tá? O processo de sucessão. 2. Os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários. Legítimos, filhos de sangue. No Brasil não tem a ideia de negar totalmente a sucessão de um bem seu para um filho. Você tem como testamentar outras pessoas e tal, no qual o bem vai ser dividido, mas ainda assim você não consegue remover ele da sucessão, tá bom? 3. Os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte. Ou seja, no direito nós temos várias cláusulas, tá? Uma cláusula que nós usamos, e eu vou explicar elas depois, eu não vou dar nem o título para vocês não pesquisarem, é o seguinte: essa cláusula em questão, ela pega e coloca condições, certo? Nós fazemos um contrato condicionado. Condicionado é o quê? Eu coloco a condição, tá? O autor do contrato, a pessoa que vai dar o bem a outra pessoa, ela coloca uma condição. Supomos, seu pai combina com você que se você terminar essa faculdade com notas boas, ele te daria um carro. Ele faz um acordo com ele faz um contrato com isso. Ele se compromete a te dar o carro caso você termine a faculdade com notas boas. Nesse caso, é a mesma coisa. No caso de uma sucessão provisória, o cara fez um acordo, quando eu morrer, isso daqui vai para você. Eu sei que é seu, já é seu, só que eu tô usando, tá? Tem também chamado negócio de usufruto, onde o bem já é seu, mas o usufruto fica para mim, tá bom? Então, no caso de uma casa, de um carro, eu dou o carro para você e falo assim, olha, eu vou continuar usando o carro, tá? Até o momento da minha morte, ou a casa até o momento da minha morte, mas quando eu morrer, ela é sua. E você faz com ela o que você quiser. O usufruto é meu, mas o direito de posse é seu. Beleza? Então, depende, eu tenho um direito dependendo da sua morte. Beleza? É agora que vocês começam a criar as ideias de, olha, essa pessoa sumiu porque mataram essa pessoa,
tá bom? Os credores de obrigações vencidas e não pagas. Ou seja, quando nós chegarmos no direito das coisas, no direito civil, nós vamos ver que o direito de obrigação de fazer, não fazer e de dar, também chamado de dar, fazer ou não fazer, tá bom? São 3 obrigações, somente essas. Tudo se inclui nessas, tá? Então, ou você tem que dar alguma coisa, ou você tem que fazer alguma coisa ou não fazer, tá bom? Então, o que seria um credor de obrigação vencida? Credor é o dono da dívida, tá bom? Então, o credor, o dono da dívida, tem, supomos de você, que você se comprometeu a, sei lá, fazer um quadro, ou a dar um dinheiro para ele. Então, quando começarmos o processo de sucessão, essa pessoa também é uma interessada. Ela pode começar com um processo de sucessão também. Porque ela fala, a pessoa sumiu tem 3 anos. Ela se comprometeu a me dar o carro há 1 ano e meio atrás. Entendeu? Tipo, antes dela sumir, ela se comprometeu que iria me dar o carro depois de 1 ano e meio. Se passaram mais de 3 anos que ela sumiu, então eu vou começar com um processo de sucessão provisória. Beleza? Tranquilinho até aqui, sem problema, são só 2 artigos tranquilos. Artigo 28. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa, mas, logo que passe em julgado, proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Ou seja, o que é a sentença? É a decisão final de um juiz. O juiz faz várias decisões, que nós veremos posteriormente no processo civil, mas decisões interlocutórias, decisões para que o réu se expresse melhor, ou o autor se expresse melhor sobre alguma declaração que fez, mas é basicamente isso. O juiz faz várias decisões, mas a mais importante é a sentença final. Beleza, que é ela que vai decidir se ela acata ou se ela defere ou indefere o pedido inicial. Beleza, isso daí a gente vai ver no processo civil, que eu ainda pretendo tratar com vocês. Em algum momento eu vou falar sobre. Beleza, gente? Vamos lá. A sentença que determinar a abertura e tal, só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa. Ou seja, imprensa... diário oficial, beleza? Mas logo que passa em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, ou seja, depois de 180 dias que foi declarado, foi sentenciada a decisão sobre a sucessão provisória, é transitada em julgado. A pessoa ausente é considerada falecida, tá bom? É isso daí. Parágrafo 1º. Fim do prazo que se refere ao artigo 26, que falamos sobre decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, e não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério requerê-la ao juízo competente. Ou seja, não tem ninguém interessado em suceder os bens daquele cidadão. Então, o próprio Ministério Público já adianta o processo. Fala assim, tem 1 ano, cara, não quero saber. Se ninguém quis, a gente vai fazer do mesmo jeito, vamos caçar os negócios. Demora muito, tá? Não é algo rápido. Sei que no direito parece muito rápido, tipo, coisa de 6 meses, 1 ano. Não, é 5, 6 anos, 10 anos, depende. Beleza? Parágrafo 2º. Não cumpre sendo herdeiro interessado para requerer o inventário até 30 dias depois de passar em julgado, 30 dias depois desse efeito de 180 dias, ou seja, 210 dias depois de publicada pela imprensa, depois de passar em julgado, a sentença que manda abrir a sucessão provisória, proceder-se-á à arrecadação dos bens ausentes pela forma estabelecida nos artigos 1819 e 1823. Sim, tem coisas no artigo de 1819 e 1823 que nós temos que ler e leremos ainda, mesmo que por cima, só para resumir para vocês, beleza? Antes da partilha, artigo 29. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis, sujeita a deterioração ou extravio, em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Ou seja, no caso de um fazendeiro, ele tem bois, tem vacas, tem todo o pasto, tem plantações, etc. Esta pessoa em questão, ela tem bens
deterioráveis. É diferente de uma pessoa que tem vários terrenos e uma pessoa que tem vários carros. Esses bens não são deterioráveis, tá? Então, esta pessoa ela tem que vender esses bens antes que eles se percam, porque uma hora ou outra, boi, vaca, eles têm prazo de vida, então tem que ser vendido no momento certo para que assim os bens gerem algum lucro, senão a pessoa vai ter um monte de cadáver, tá? A pessoa vai suceder cadáveres de plantas, animais, o que for. Beleza, gente? Artigo 30. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores e hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. O que isso significa? Todas as pessoas que participaram da sucessão provisória e herdarem qualquer bem, elas terão que fazer um penhor, elas terão que fazer alguma garantia, dar alguma garantia de que aquele bem, caso essa pessoa que está ausente volte, ela receberá esse bem de volta. Entende? Então é basicamente isso. Tipo, eu vou ter um direito sobre aquele bem, mas vou ter a posse daquele bem, mas eu tenho que me comprometer que se essa pessoa voltar por qualquer situação, independente de qualquer coisa, eu poderei devolver esse bem para ela. Então pensa, no caso de uma família de fazendeiras, várias pessoas herdam as fazendas ou a fazenda em questão. Quando esse ausente deixar de ser ausente, se tornar um alguém presente novamente, as pessoas terão que devolver o que elas pegaram dele, caso ele volte. Caso não volte, não precisa. Beleza. Deixa eu ver se está gravando. Ufa, está. Vamos lá. Parágrafo 1º. Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida nesse artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz e que preste essa garantia. Ou seja, o curador não tem que dar a garantia, ele só cuidará dos bens porque ele não tem direito em obter aquele bem, beleza? Ou seja, também, a pessoa que não tem a capacidade de cuidar daquele bem e devolvê-lo depois para essa outra pessoa, dando essa garantia, essa outra pessoa sendo ausente, ela não terá direito nenhum. E mesmo que ela tenha direitos a esse bem, enquanto a sucessão for provisória, essa pessoa não for considerada como exatamente morta, ou não tiver laudo de morte, não terá direito nesse bem, entre aspas, que ela supostamente tem direito. Beleza? Parágrafo 2º. Os ascendentes e os descendentes e o cônjuge, uma vez provada sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Ou seja, ascendentes, pai, mãe, tá. Descendentes, filhos, bisnetos, netos, independente, você não é. E o cônjuge. Desde que sejam herdeiros propriamente dito, então terão direitos independentemente de garantia. Nesse caso que a gente estava falando de garantia, eram somente sobre o parágrafo 3 e 4 do artigo 27. Esses dois aqui que eu estou marcando na tela. Entende? Então, é isso, tá, gente? Vamos lá. Artigo 31. Os imóveis do ausente só se poderão alienar, vender, não sendo por desapropriação, ou hipotecar, quando ordene o juiz para lhes evitar a ruína. Vamos lá. Alienar, vender. Não sendo por desapropriação, ou seja, você não pode alienar um bem desapropriando outra pessoa, nem alienar, hipotecar, a menos que você consiga comprovar a ruína daquele bem. Tá bom, supomos que a pessoa tem dezenas de casas, uma mansão gigante, diversas casas, diversos carros. Cara, tem que vender aquilo, ou hipotecar, ou fazer qualquer coisa, ou alugar, tá bom? Para que alguém cuide daquilo, porque senão não dará. Tipo, a pessoa só vai ter gastos com aquilo e não vai ter condições de manter aquilo a longo prazo, tá bom? Porque uma hora ou outra aquela coisa se deteriorará com o tempo. Beleza? É basicamente isso. O juiz vai olhar e vai falar assim, tá, bom, tá, uma fazenda precisa de cuidados, então vamos aliená-la, alugá-la, penhorá-la, hipotecá-la, fazer alguma coisa para que
esse bem não se deteriore. Provavelmente alienar é a melhor das ocasiões, no qual aluga-se o bem para outras pessoas, ou vai vendendo e vai curando e tal, dependendo do que pode ser feito. Beleza. Os herdeiros, a gente já leu. Artigo 32. Empossados nos bens, os sucessores provisórios ficarão representando ativo e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que de futuro àquele forem movidas. Basicamente, as pessoas que sucederem provisoriamente os bens do ausente, elas representarão ativa e passivamente, ou seja, elas tecnicamente ou para o direito representarão aquela pessoa mesmo que ela esteja ausente, independente se tem a suspeita de que ela está morta ou não, tá bom? Ou seja, eles tomarão as decisões do presente e do futuro que envolvam aquela pessoa. Então a pessoa tem um processo, elas serão representantes. Ela tem um acordo para fazer, elas serão representantes. Tudo, basicamente tudo. Tá? Artigo 33. O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará todos os frutos e rendimentos dos bens que este couberem. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Ou seja, os dois primeiros parágrafos do artigo 27. Cônjuge, herdeiros presumidos legítimos testamentários, tá? Eles terão direitos de todos os frutos que os bens da pessoa ausente gerar. Ou seja, o cara tem diversas empresas, etc. Os presentes sucessores terão direitos a um inteiro dos frutos, tá? Não poderá ser alienado esses bens, porque eles estão gerando os frutos, etc. Tem várias regrinhas que a gente vai ver sobre isso. E as pessoas que não são os credores de obrigação e os que têm direito dependente da morte, eles só poderão obter metade dos frutos e ainda prestar contas ao juiz. Beleza, no caso da pessoa, adquirir o bem para ela, e nessa que ela adquiriu o bem, supomos que ela adquiriu uma empresa, essa empresa gera 50 mil de lucro por mês. Então ela só poderia ficar com 25 para ela, e no final do ano, a cada 12 meses, ela terá que prestar contas ao juiz, não podendo pegar um centavo a mais e não deixando nenhum centavo a menos. Tá bom? Então, a pessoa não vai pegar, essa pessoa pode pegar 25 mil, ela não vai deixar de pegar 25 mil para pegar 24 mil, porque ela é boazinha. Entende-se que ela tem que pegar a parte dela e acabou. Não há de ser falado em qualquer outra coisa senão a parte dela. Ela não pode pegar a menos, pegar a mais. Ela tem que pegar a parte dela e acabou. O que é certo é certo. Beleza? Parágrafo único. Se o ausente para aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, gente, perdão. Que hábito feio meu. Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Ou seja, se o ausente volta e fala, eu decidi viajar aí por 5 anos, não dei notícia pra ninguém, voltei, eu quero tudo de volta, ele vai perder o que era dele. É, exatamente assim. Então, lembre-se, se vocês ficarem milionários e quiserem não perder seus bens e sumirem por um tempo, nomeie um curador, um representante. Beleza. E não terá problema nenhum. E desde que você basicamente não fique ausente. Evita dor de cabeça com o direito brasileiro, por favor. É um saco isso daqui. Artigo 34. O excluído, segundo o artigo 30, dos herdeiros e tal. Excluído no caso da posse provisória, significa lembra daquela pessoa que eu falei que não conseguiu dar garantia? Então, segundo o artigo 30 da posse provisória, poderá, justificando a falta de meios, requerer-lhe que seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria. Ou seja, mesmo que o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, os 6 sujeitos do 3º e do 4º,
do parágrafo 3º e 4º do artigo 27, não tenham como gerar a garantia, eles terão direito a metade, eles podem requerer metade do quinhão que lhes deve, que lhes é de direito, ou seja, em vez de eles receber 50%, porque eles teriam que prestar metade conta de metade dos frutos, eles ficarão com 25%, se eu não me engano, tá bom? Mas esse negócio é um pouquinho irrelevante, porque quem decidirá o quanto, a quantidade de rendimentos que eles terão é o juiz. Beleza? Artigo 35. Se durante a posse provisória se provar a época exatamente do falecimento do ausente, considerar-se-á nessa data aberta a associação em favor dos herdeiros que o eram naquele tempo. Ou seja, se posteriormente apareceram outros herdeiros da associação provisória e supomos, a pessoa sumiu e ninguém encontra nada dela já tem 4 anos, para dar os 180, 210 dias depois da sentença. Mas nós encontramos que a pessoa estava morta já tinha, sei lá, 4 anos. Entendeu? A pessoa sumiu, tipo, ela saiu pra passear, sumiu, foi sequestrada e morta, alguma coisa aconteceu com ela. O que nós temos? Que as pessoas que tinham direito a alguma coisa eram sucessores e sucessores, herdeiros, etc. Naquela época já era considerado tempo de morte, então já passa para a sucessão definitiva, que é a seção 3 que nós vamos ler agora. Beleza? Artigo 36. Se o ausente aparecer, ou se lhe provar a existência, depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela emitidas, ficando todavia obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas, até a entrega dos bens a seu dono. Ou seja, vamos lá. O juiz decretou a sentença de posse provisória aos herdeiros, sucessores e afins. O que acontece é, o ausente volta e prova, fala assim, eu infelizmente fui sequestrado, alguma coisa aconteceu e tal, bati a cabeça, perdi a memória, alguma coisa pode ter acontecido. Não foi voluntária e não foi injustificada, tá bom? Que é o parágrafo único do artigo 33, beleza? Então, as pessoas tomarão, ou o juiz decretará as medidas precisas para que os bens dele retornem a ele, porque ele não morreu ainda, beleza? Então, elucubre aí na sua cabecinha, pense assim, olha, qual a situação no qual um obrigador de obrigação vencida não paga, ele vai ter que devolver o bem? Sim, basicamente, ele devolve o bem para que essa pessoa, esse ausente, pague. Esse ausente que agora se tornou um presente, pague as obrigações, beleza? E a mesma coisa para os ausentes, ou as pessoas que têm direito sobre algum bem dele, dependendo da morte, entendeu? Tipo, ele não morreu ainda, então fazer o quê? De bem volta a ser dele, amigão. Se vira. Vamos lá. Seção 3 da sucessão definitiva. Artigo 33. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e levantamento das cauções prestadas. Ou seja, as pessoas que deram uma garantia, lembra delas? Elas poderão pedir o dinheiro dela de volta, a garantia que elas deram, tá bom? Para que assim cesse todas as obrigações. Então, sucessão definitiva, o cara sumiu por 10 anos, eu vou fazer o quê? Ele que se vire. Artigo 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Ou seja, o cara tem 80 anos, dos últimos 5 anos ele sumiu. Então já pode começar uma sucessão definitiva porque a morte dele é presumida. Beleza, no direito penal nós vamos dar uma tratada nessa parte de morte presumida, morte definitiva. Artigo 39. Regressando ao ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, alguns de seus descendentes ou ascendentes, aqueles ou estes haverão só os bens existentes no estado em que acharem, ou subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebidos pelos bens alienados depois daquele tempo. Ou seja, depois dos anos seguintes da
Ele sumiu por 10 anos. Ele volta. Ele vai pegar os bens no estado que encontrar, sem poder pedir rescisão, sem pedir garantias, etc. Passaram-se esses 10 anos, ele vai encontrar os bens do jeito que estiverem. Sejam vendidos, sejam o que sobrou. Se tá tudo melhor e 10 mil vezes melhor, beleza, ele pode pedir de volta, mas ainda assim, os herdeiros e tal ficarão com um preço por eles, tá? Por ter cuidado por 10 anos, basicamente. Eles poderiam cobrar um preço que às vezes ele não vai poder pagar, mesmo que ele receba todos os bens de volta, supomos. O cara tinha uma empresa minúscula. O filho dele ficou com a empresa, herdou a empresa, cuidou da empresa, a empresa é multimilionária agora. O que esse cara vai fazer? Ele vai ficar com a empresa multimilionária? Não. O filho vai falar assim, olha, eu não vou devolver, eu tô cuidando da empresa há 10 anos. Eu te dou o que era o equivalente àquela empresa lá. Eu te dou um valor em reais do que é hoje, atualizado e tal. Se você quiser, senão fica sem nada. Basicamente isso. Parágrafo único. Se nos 10 anos ao que se refere esse artigo, o ausente não regressar e nem o interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situadas em território federal. Basicamente, o que isso significa é que, se em 10 anos ninguém aparecer querendo os bens e o Ministério Público não encontrar o dono daqueles bens, aqueles bens em questão se tornam da União. Basicamente, União dos Estados, dos municípios e afins. Ufa, gente, 30 minutos de aula não é algo fácil. Eu tentei ser o mais didático possível, mais uma vez. Eu sei que vocês não estão acompanhando as aulas até o final. Ninguém anda me mandando mensagem, ninguém escuta nem lê as aulas, mas ainda assim eu faço, pois é um jeito de eu estudar e cuidar um pouquinho de vocês, tá bom? Gente, se você chegou até aqui, digita alguma coisa no chat, porque sinceramente ninguém tem falado nem visto as aulas. Então, uma boa noite pra você. Um bom dia, uma ótima quarta-feira, porque é um horário que você provavelmente vai estar escutando isso. Então, uma ótima quarta-feira pra você. Lembre-se que Deus esteja convosco e assim nada vos faltará, tá bom? Gente, é isso. Mais uma aula se encerra. Eu, de novo, estou disponível no grupo do WhatsApp o tempo inteiro. Quem tiver alguma dúvida, se eu falei ou gaguejei em alguma coisa, peço perdão, mas não garanto muito. Tenho sono, tenho uma rotina bem cansativa, mas ainda tô aqui por vocês. Beleza, gente? É sempre um prazer cuidar de vocês por aqui. Então, ótima noite, se cuidem e tchau. Fiquem com Deus. E agora a gente vai esperar 33 minutos cravado para eu terminar a aula. Ai, ai. Tchau, tchau.